Cristo, amada Igreja do Senhor, vamos começar nosso culto com uma palavra de oração. Peço a todos que inclinem suas cabeças e oremos ao Senhor. Pai bondoso, Pai querido, na Tua santa presença estamos, chegamos com reverência, chegamos, meu Pai, com espírito de adoração. Aceita o culto que te prestamos, aceita, meu Pai, a nossa adoração. Recebe tudo para a Tua honra e a Tua glória. Abençoa, meu Pai, cada item deste culto. Abençoa Teu povo presente aqui, Teu povo presente nos lares. Em nome e no amor de Cristo. Amém. Cantemos, meus irmãos, o hino de número 139, Dia do Senhor. 139, Dia do Senhor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou, e reunido bênçãos tem, é do sétimo dia melhor, de descanso e de louvor, vimos te pedir perdão, ó amado Redentor, mostra tua compaixão, nossas culpas diretor, dá-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz, desejamos te louvar, tua graça que senti, este culto reforçar, esperanças do porvir, paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus, o Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar, que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração. Amém. Meus irmãos, coloquem-se de pé, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, os versos de 1 a 6. Romanos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Peço a todos que se coloquem de pé, os daqui e também os de casa. Romanos, capítulo 15, versos de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossas vidas. Oremos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, meu Pai, pela edificação que alcançamos por meio da tua palavra. Obrigado pela direção que ela nos dá. Obrigado porque ela revela a vontade do Senhor e também nos revela o Senhor. Nos mostra a obra de Jesus Cristo,
e nos diz como alcançarmos a salvação somente por meio de Cristo, mediante a fé. Te louvamos, meu Deus, pela Tua palavra. Te louvamos, meu Deus, pela Tua presença entre nós. Te agradecemos, meu Pai, por todas as coisas. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela liberdade de podermos cultuar ao Teu santo nome. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome e no amor de Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos, muito obrigado. Agora, vamos ter a reflexão na palavra do Senhor. Peço a todos que abram suas Bíblias no Salmo de número 3. Salmo de número 3. Salmo de número 3, a nossa reflexão se encontra neste salmo. Já temos estudado algumas coisas neste salmo, continuemos meditando no mesmo. Salmo de número 3, todo o salmo. Mas vamos ler os versos 1, 2 e 3. Salmo de número 3, versos de 1 a 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, abençoa a tua santa palavra nesta hora, em nome e no amor de Cristo. Amém. Irmãos, temos meditado neste salmo, temos visto algumas coisas no mesmo e já aprendemos algumas coisas com relação a este salmo. O texto nos informa as dificuldades que Davi estava enfrentando. Davi está em tempos perigosos. Ele fugia de seu filho Absalão, que se levantou contra ele, desejando tomar-lhe o reino. O salmo descreve, como já vimos nos versos 1 e também no verso 2 e no verso 3, a situação em que ele se encontrava. Fugia de seu filho, muitos inimigos se levantavam contra Davi, mas Davi não conseguia se perturbar. Ele mantinha a calma e a confiança em seu Deus. Irmãos, em tempos perigosos, muitas são as tensões, muitas são as pressões, muitas são as coisas que procuram nos puxar para baixo, mas elas não determinam o curso da nossa história. Para os filhos de Deus, em tempos de perigo, Ele é a libertação. Deus é a vitória do seu povo. Todavia, o Salmo nos ensina algumas coisas sobre estes tempos perigosos. Conforme o verso 1 e o verso 2, nós aprendemos que em tempos perigosos surgem os inimigos e surgem em grande número. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, disse Davi. Davi está dizendo que nesta hora difícil, muitos inimigos se levantaram contra ele. E como já foi dito, o seu próprio filho se levanta como seu inimigo. Davi se encontra profundamente entristecido. Ele vê o grande número de inimigos que tem e até mesmo amigos que se tornaram seus inimigos agora, todos voltados contra ele. Os inimigos sempre surgem em momentos perigosos e trazem sofrimento, trazem aflições. Os inimigos sempre surgem em tempos perigosos, desejando derrubar o crente. E esses grandes inimigos surgem trazendo certas ideias preconcebidas. Vejam o verso 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Os inimigos estão declarando triunfantemente que há inimizade entre Davi e Deus. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Talvez até alguns amigos de Davi chegaram a perder a esperança, achando que realmente Deus deixara de ampará-lo.
mas é o inimigo que está dizendo tal coisa. A declaração não vem de Deus, vem dos inimigos de Davi com ideias preconcebidas, dizendo que tudo que acontece demonstra o desamparo de Deus para com Davi, a inimizade entre o servo do Senhor e o seu Senhor. Meus amados, em tempos perigosos, os inimigos são muitos e surgem trazendo ideias, trazendo palavras que põem em xeque a nossa relação com Deus. Davi está em tempos perigosos, e em tempos perigosos os inimigos surgem. Mas o Salmo ensina também, do verso 3 ao verso de número 7, que outra atitude foi tomada por Davi. Em momentos perigosos, irmãos, Davi nos ensina que devemos usar as armas certas. Davi se apropria de armas que o fazem triunfar em meio aos tempos perigosos. E o verso 3 mostra qual é uma dessas armas. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. A primeira arma usada por Davi, melhor dizendo, foi a arma da confiança. Escudo se refere a um tipo de proteção que cerca totalmente o soldado. Escudo fala de proteção. Davi estava sob os dardos do inimigo, dardos de falsos amigos, porém ele diz que Deus é o seu escudo. Noutras palavras, Deus é a sua total proteção. Davi está amparado por Deus. Deus é o escudo de Davi. Parecia que estava lançado totalmente em abatimento, mas Deus, como escudo de Davi, proteção de Davi, exalta a Davi, exalta a glória de Davi. Parecia que estava derrubado, os homens queriam derrubá-lo, mas Davi haveria de erguer-se outra vez, porque confiava em Deus. Deus era o seu escudo. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Deus era o escudo de Davi, Deus era a glória de Davi, Deus exaltaria a Davi. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, eu sou o teu escudo. Davi diz: Deus é o meu escudo. Irmãos, em tempos de perigo, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa glória, Deus é aquele que nos põe de pé. Confiemos nesta promessa. No verso 4 aprendemos que a outra arma usada por Davi é a arma da oração. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte, diz Davi. O santo monte aqui se refere ao monte Sião, onde permanecia a arca de Deus, a arca da aliança, que tipificava a presença de Deus. Entendamos que a confiança de Davi não está propriamente na arca, mas em Deus, cuja presença a arca simbolizava. Davi dirige a sua oração a Deus. E dizem os expositores que no original, o tempo do verbo aqui, quando ele diz com a minha voz clamei, o clamor de Davi dá a ideia de uma oração contínua, uma oração habitual, uma oração incessante. Davi era um homem que orava em todas as situações, principalmente quando esta situação era perigosa. De contínuo clamava ao Senhor, habitualmente clamava ao Senhor, incessantemente orava ao Senhor. Meus irmãos, a oração é uma arma a ser usada em qualquer tempo. A ordem que temos é esta: orai sem cessar, ou seja, ore continuamente, ore habitualmente, nunca pare de orar. Entenda que a oração é uma necessidade. Em tempos perigosos, devemos fazer uso habitualmente da oração. E lembremos da promessa dita em Jeremias 33:3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então,
o nosso irmão Davi se encontra numa situação perigosa. Os tempos são sombrios e ele se apropria da confiança em Deus. Deus é o meu escudo. Ele se apropria da arma da oração. Mas no verso 5, Davi se apropria da arma da certeza. Ele diz: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Certeza, irmãos, nós precisamos desta certeza em Deus em todos os momentos da vida, principalmente quando o tempo é de perigo, quando o tempo é de tensão, quando o tempo é de andar pelo vale da sombra da morte. Nós precisamos desta certeza. Davi se encontra em paz apesar de tudo. Davi consegue dormir apesar de tudo. Davi acorda revigorado apesar de tudo, porque Davi tem uma certeza, conforme o verso 5: o Senhor me sustentou. É como se Davi dissesse para cada um de nós: apesar de caçado, apesar de perseguido, amaldiçoado pelos inimigos, pelo meu próprio filho, a bondade do Senhor está comigo. O Senhor tem me sustentado. O Senhor que é o meu escudo, o Senhor a quem eu clamo, eu tenho uma certeza, Ele me sustenta. Os inimigos me cercam, mas eu consegui dormir e eu consegui acordar. Em terreno descoberto, no deserto em fuga, sob a luz das estrelas, Davi dormiu em paz. Davi acordou revigorado, porque a mão de Deus era com ele, porque Deus era o seu sustento, porque a sua confiança estava em Deus. E quando confiamos em Deus, ganhamos certeza de que o Senhor é o nosso amparo, de que o Senhor é o nosso sustento, que Ele anda lado a lado conosco, é a nossa sombra, a nossa direita. Mas tem uma outra arma que Davi usa neste tempo de perigo, irmãos: a arma da coragem. Veja verso 6 e veja verso 7. Não temerei 10 milhares que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Davi está cheio de coragem. Deus libertou Davi do medo. Deus é o seu escudo, ele clama ao seu Deus, ele confia na sua providência, e Davi está revigorado. A situação é de caos, a situação é de medo, mas Davi libertou-se do medo. Davi ganha coragem. Irmãos, números nem sempre justificam a causa. Números nem sempre comprovam que a causa é justa. Olhemos para a história de Gideão. De 10.000 terminou em 300. Nem sempre um grande número significa aprovação, justificação ou mostra que a causa é justa. Absalão conseguiu um grande número, uma multidão para perseguir Davi, mas Davi estava com Deus. E como disse alguém, uma só pessoa com Deus forma a maioria. Então saiba de uma coisa: você pode estar sozinho humanamente falando, mas se é você e Deus, é a maioria. Ambos formam a maioria. E os ímpios são comparados aqui, conforme verso 7, à figura de animais. Essa coragem de Davi está atrelada ao agir de Deus no verso 7, como ele clama: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A coragem de Davi, uma confiança embasada em vitórias que Deus havia lhe concedido. Vitórias ganhas, conquistadas pela mão de Deus agindo por ele em tempos anteriores. E os ímpios comparados à figura de animais selvagens. A queixada e os dentes são as armas de animais selvagens. Quando Davi era pastor de ovelhas, feria ao urso e ao leão
e ele diz que tirava dos dentes destes a ovelha desamparada, a ovelha em perigo. Da mesma maneira, Davi confia que Deus o trataria assim, que Deus agiria contra aqueles que viriam contra ele em tempos de perigo. Davi está cheio de coragem, mas esta coragem não é na capacidade dele de guerreiro, de saber manusear bem as armas. Não confia no seu braço, não confia no seu arco. Esta coragem vem justamente porque Davi está firmado, confiante em Deus. O Deus que é o seu escudo, o Deus que é a sua confiança, o Deus que anda com ele, que está com ele, o Deus que o enche de coragem. Irmãos, em tempos perigosos, tenhamos esta certeza como tinha Davi. E estamos vivendo tempos perigosos. Então, meus amados, confiança em Deus. Ele é o nosso escudo. A nossa glória vem de Deus. Ele não vai nos deixar abatidos em meio ao perigo. Clamemos a Deus como Davi. Vamos buscar a Deus confiantemente, de maneira incessante, habitualmente, continuamente orando ao Senhor. Tenhamos a certeza que o nosso descanso, a nossa segurança, o deitar e o levantar, tudo isto vem de Deus. E que olhando para o Senhor, ganhemos coragem. Os tempos são maus, os dias são difíceis, mas em tempos perigosos, quando os inimigos se levantam, usemos as armas certas, como Davi fez. A arma da confiança, a arma da oração, a arma da certeza, a arma da coragem. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, a Tua rica palavra que tem uma promessa. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção. A nossa total proteção vem do Senhor. Obrigado porque em dias difíceis, nos quais vivemos, acordamos, levantamos, somos supridos, o Senhor é um Deus de providência para com os seus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Nosso culto se encerra, meus amados irmãos, lembrando que terça-feira o culto é presencial, às 19 horas, em nosso templo. Quarta-feira, às 19 horas, culto de oração. Que Deus abençoe a cada um, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.